Professor Ricardo, você pode fazer a lição agora, por gentileza? Em primeiro lugar, obrigado ao Tony, obrigado a Tatiana, aos organizadores, todos os presentes. Foi muito interessante participar dessa defesa da Tatiana, porque eu participei da qualificação também. Eu sempre acho interessante quando você vê a qualificação e você vê a evolução do trabalho até a defesa. Né? E nesse trabalho, por exemplo, é nítido isso. Né? Até quando o Leandro Thomas está na concisão do trabalho, né? Se a gente vê quem viu a qualificação, viu que aquilo sim era um exemplo de um trabalho conciso. E evoluiu enormemente, assim, está de parabéns, isso que me chamou a atenção bastante aqui, fiquei bem feliz de ver que a ideia, né, o conceito é fantástico, né? E se tem alguma coisa, algum comentário, alguma coisa que eu tenho que fazer mesmo, já sabe, com relação a aspectos mais acessórios, aí, informais e tal, né? Porque no principal dele, que é o mais importante, é um trabalho fantástico, inovador e tudo mais. Bom, com relação a, começando aqui pela ordem, né, pelo resumo, né? O resumo, eu sempre gosto de insistir nesse detalhe. Assim, o interessante do resumo é quando a pessoa vai lá consultar o seu trabalho depois na biblioteca, ela não sabe ainda se é o seu trabalho mesmo que ela quer ler, aquilo que interessa mesmo para ela ou não. A primeira coisa que ela vai fazer é ver o resumo. Né? Então, é interessante que o resumo seja, apesar de bem curto, ele tem que ser bem abrangente, né? Falar sobre todo o trabalho, inclusive sobre as conclusões. Eu acho que só faltou um pouco no resumo abordar um pouco a que conclusão você chegou com esse trabalho, né? Para a pessoa que está lendo já de cara saber, opa, eu vou nesse trabalho, eu vou encontrar a resposta que eu quero ou não. Eu só deixar mais claro. Assim como nas palavras-chave, né? Eu acho que você falou de planejamento de lado de maneira geral, mas o seu trabalho, a impressão que eu tive, né? É mais curto prazo, né? Você focar de curto prazo. Talvez uma palavra-chave curto prazo aí, eu acho que seria interessante, não sei. E na tradução para o inglês também está muito boa, acho só uma coisa que você trocou aqui. Você trocou, acho que curto prazo por longo prazo, né? Na linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na oitava linha, logo no começo. Esse longa, o horizonte, quanto mais longo, né? Na verdade seria quanto mais curto, né? Acho que só inverteu aí. Porque é como você está dizendo para o resumo, né? Ah, ok, tá certo. A confiabilidade vai diminuir. Ok. E também quando você traduziu aí operação por specific conditions, acho que não tem muito adequado. Seria operation ou operational processes. Na penúltima linha, tá? Appropriate for mais specific conditions. Na verdade, aí você está falando de operação. Operational conditions. Bom, com relação à correção gramatical, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu já rabisquei seu trabalho inteiro. É uma coisa que eu percebi, né, que com a sua... Você é direta, né, você fala as coisas, tudo que você vai falar, mas talvez não da maneira mais didática, porque o trabalho é difícil mesmo, né, de tornar isso didático, como o Adriano falou, não é para leigos mesmo, né. E às vezes, da maneira como você escreveu, talvez uma linguagem falada, uma linguagem que quem está lendo pela primeira vez inteira tem uma dificuldade até de entender o que está acontecendo. Então, às vezes, talvez uma maior clareza na forma como está escrito, né? Eu faço várias sugestões aqui, né? Tem muitos parágrafos enormes, com várias vírgulas, que quando você termina de ler, você já não lembra, né? Por exemplo, onde você está vendo isso? É que foi ao longo do texto inteiro. Não entendi, é comentário geral. Comentário geral. Mas aí eu vou passar no meio de um aqui, eu vou comentar. Legal. Que aí tem vários lugares que poderia ter um ponto e começar de novo, tem vírgula. Então eu faço vários comentários desse tipo, assim, dá uma revisada geral no português, na pontuação, eu acho que é muito importante, porque valoriza o trabalho. Então, por mais que o mais importante do trabalho é o conteúdo, né, isso já está provado que tem, mas quem for ler, chama muita atenção a maneira como está escrito. Né? Eu acho interessante. Aqui no sumário, eu também gosto de ver o sumário porque a gente vê mais ou menos como o texto está distribuído. Né? A impressão é que ele está muito bem distribuído, né? Tem um peso adequado para cada coisa, talvez só com exceção das conclusões, como já disse o Adriano, podia ser um pouco maior, né? Um pouco
mais espaço para conclusão. Mas o que me chamou a atenção também foi, por exemplo, esse item 4 aqui, na página 44, a variação do plano de lado utilizando simulação. A impressão que eu tenho, inclusive ele é bem curto, né, de duas páginas, podia juntar com o capítulo 3, aí, processo de simulação. Acho que você entraria dentro do processo de simulação. Né? Não, muito não. Não entra, não? Ele é Não, muito porque importante. Porque de qualquer jeito é um capítulo tão curto, né? Eu não sei. Porque ele está utilizando a simulação. Entendeu? Esse, na uma verdade, o meu parte. trabalho é exatamente. Mas Pode seja o capítulo mais curto do trabalho, meu trabalho é isso, né? Esse gráfico aí, o gráfico, a figura 11, é a verdadeira contribuição do trabalho dela. Então justifica estar destacado. Tá. Talvez eu possa escrever um pouco mais, destacar um pouco mais a importância desse. Talvez ampliar um pouco para chamar isso de um capítulo. E aí, a Adriana mesmo falou, chamar a atenção para a importância. Que a gente talvez não fez isso tão forte. Mas essa figura 11 é a contribuição principal. Aí no estudo de caso, o item 5.5, vou fazer o mesmo comentário, vocês podem discordar de novo. Item 5.5, análise dos dados obtidos pelas implicações, eu achei que isso aí já entra em análise de resultados no capítulo 6. Você já começa a analisar os dados, para mim você já está analisando o resultado também. Ou não, eu estou enganado. Qual que é a página? Página 57. Porque aqui, na verdade, aqui seriam os resultados do estudo de caso, né? Eu não sei aqui. Separar ali os resultados do trabalho e do estudo de caso. Ah, tá. Aqui você está falando especificamente do resultado do estudo de caso, depois está falando de uma maneira mais geral. Talvez deixar um pouco mais claro. Talvez deixar mais claro, É muito repetitivo, tá certo. O título, assim, ter o título de cara me chamou a atenção antes de ler, né? Eu já coloquei aqui. Ok. Aí com relação à formalização, a aspectos formais, aquelas diretrizes lá da porta que a gente tem que seguir, eu não sei, tem algumas coisas aqui que merecem atenção. Por exemplo, todas as páginas você escreveu o seu nome aqui, logo na primeira página, né? Não sei se é medo de direitos autorais, é medo de alguém roubar. Não, é porque nas diretrizes tem lá escrito que tem que pôr que é possível pôr o nome em cima. Aí eu cheguei pra Tati e perguntei pra Tati, Tati, você pôs o seu? Ela falou, não, eu não pus. Então eu tirei e ela pôs. Aí uns 15 dias atrás ela falou, poxa, mas o seu tá sem, agora só o meu vai ficar assim.